E voltamos para o último bloco do Entrevistas. Vitor, eu quero continuar um pouco. Falamos no último bloco essa questão eleitoral e quero continuar um pouco ainda um pouco nessa linha de raciocínio. Os partidos políticos estão ligados com relação a essa questão de ficar atento, o candidato A está tendo uma postura, pode ser fake news, como pode ser fake news. Existe, assim, digamos, uma espécie de escritório do mal. Não um escritório do mal, mas um escritório que tem um grupo de pessoas na área tecnológica só para ficar atento a essas questões? Se não tem, deveria ter. Não só o poder público, as entidades, as pessoas, tem que se preparar para não acreditar em tudo que vê a primeira vez. Você não pode pegar aquela notícia e pegar a primeira vez. Então, o que acontece? Se você tem esse grupo tecnológico trabalhando, várias cabeças pensando ao mesmo tempo, ela vai articular e vai trabalhar aquela informação como se ela se torne o mais próximo da verdade, não sendo uma verdade, e que isso, de forma rápida, se passe por grupos, perfis sociais, fóruns. Então tem que ter esse aparato tecnológico, tanto para divulgar quanto para controlar. Porque se você tem a divulgação por vários grupos, você tem que ter um grupo para identificar em várias ferramentas, né? Desculpa. Não seria interessante hoje em dia, agora continuando esse raciocínio, mas me veio isso na cabeça, as escolas, sejam elas estaduais, municipais ou até mesmo particulares, começarem a criar essa conscientização junto a crianças e adolescentes? Vocês têm aí celular, mas vão maneirar, se segura aqui. Isso, quando se trata de crianças, de jovens, tem que se ter um certo cuidado na hora de você instruir, porque às vezes você acaba ensinando. Então, na televisão já passa alguma coisa nesse sentido de não faça, pode prejudicar e tal. Eu acho que o caminho é esse, de uma forma mais lúdica, não dizendo o que é exatamente para o novo. Porque a fake news é de adulto, é de quem tem consciência do que está produzindo. Entendeu? Então, se você chegar para uma criança e falar que isso aqui prejudicou o cara com isso, até a criança vai levantar uma maldade que ela não tem ainda. Porque a fake news é uma maldade. Ela entendeu? Seja um perfil falso, como uma postagem, quanto uma imagem, quanto uma... Eu lembrei, agora passou pela minha cabeça, é importante falar. Nós temos no Brasil, e tivemos caso em Friburgo, o pessoal pega um áudio, para você ver que não é só meio político, é uma fake news boba, mas que prejudica muito. Pega-se o áudio, pega-se uma imagem de uma pessoa qualquer e passa os dois juntos. A pessoa que escuta o áudio automaticamente associa aquele rosto. E esses áudios de fake news tem que ser prestada atenção. Se não falar o nome correto, o local correto, é fake news. Então, se eu falo, esta pessoa agrediu um cachorro ou bateu num gato e com uma foto de outra... Gente, essa pessoa, quando chegar na rua dela, ela vai ter... ser execrada. Exatamente. Olha o perigo que é o que se inicia como uma brincadeira, porque às vezes quer brincar com um amigo, e se torna numa coisa que pode causar o óbito, como causou. Já causou no Brasil. Em Friburgo teve um caso que falaram que o cara fez, e depois que aconteceu a tragédia, vieram falar que não era, que foi outro. E aí? Aí já foi. Entendeu? Como que vai explicar? É muito perigoso, cara, é muito perigoso. É um assunto que tem que ser tratado não só aqui agora, mas em outros programas, outras pessoas. Tem que ser levantado. Acho que na grande mídia tem que... A grande mídia, já que ela faz parte dessa comunicação, ela tem que fazer parte dessa construção de conscientização. Realmente, o tema é bem grande, bem extenso. A fake news já beliscou até o STF. O STF, ele tem o poder de abrir um inquérito policial, se caso se sentir lesado? Então,
Claro que eu não sou um especialista na área do direito, não tenho como te falar de forma técnica, jurídica, mas eu vou falar de forma pessoal, Vitor, o que eu achei dessa atuação do STF. Como eu mesmo já sofri algumas fake news, a vontade que você tem é de que a lei seja cumprida. E eu acho que isso que aconteceu com eles. É quando começaram a extrapolar, não sei se é verdade ou mentira, não estou aqui para julgar, mas quando começaram a extrapolar a personalidade deles, um se sentiu da mesma forma ofendido que o outro e eles se abraçaram para resolver. Não sei se agiram da forma correta judicial, como eu disse, eu não tenho esse conhecimento, mas era necessário, porém perigoso. Porque se hoje o STF decide agir por conta própria, por uma situação de fake news, se todas as entidades resolverem fazer isso, a gente vai ter um colapso judicial, a gente não vai dar conta. Se hoje já é apertado, se a gente tem longos prazos para ser resolvidos as coisas judiciais, imagina se toda a população, porque xingou ou falou um palavrão, ofendeu, entrar com uma ação. Eu penso como eu... É verdade. Entendeu? E é um pandemônio. Isso, eu como eu sou muito voltado na área tecnológica, estava conversando com minha esposa esses dias sobre esse assunto, já que é um problema virtual, nós teríamos que ter controles virtuais. O que é? Em vez de você acionar um meio jurídico, você tem uma ferramenta em que você mostra que você é uma pessoa real e que foi ofendida ou que, de certa forma, cometeram um crime contra a sua imagem, contra o seu nome. E isso ser tratado também de forma virtual. A pessoa, por exemplo, mas para ninguém se enriquecer, detalhe. Por exemplo, eu consegui provar que o Gustavo causou isso ou aquilo contra a minha pessoa. A própria ferramenta dentro do coisa, passando no final por uma análise humana, só para ver na hora da punição, essa pessoa... Já começa a dar o primeiro passo para poder desvendar. Isso. E eu acho que essa punição não pode ser de causa monetária, ela tem que ser de causa social. Por exemplo, você me prejudicou, eu entrei nessa plataforma que na minha cabeça poderia existir, mostrei o que você fez, dei o print e tal, expliquei. Aquela plataforma passa por algumas etapas para confirmar se você existe, se a outra pessoa existe, se aquilo ocorreu, se estava na ferramenta, enfim. Os desenvolvedores têm que ajudar também essa plataforma que eu estou imaginando. E no final, quando eu disser, Gustavo, você estava errado, sua punição é prestar 2 semanas de serviço comunitário na Casa dos Pobres. Você vai contribuir. Isso, pode ser variável também, depende, eu acho que cada caso é um caso, como eu disse, a última análise humana que vai determinar isso. Vê que o cara quis prejudicar e que seja maior a punição, mas que seja de causa social. Eu acho que quando você causa um impacto na vida da pessoa, seja tirando o tempo dela ou ela assistindo uma outra realidade, é um caminho para que a própria pessoa comece a melhorar. Isso é uma ideia, tá? É só uma coisa que eu imaginei na minha cabeça que poderia... Mas que pode tomar proporções no país inteiro, no decorrer do tempo. A gente deve pensar assim, com certeza. A gente sempre pensa que a ideia inicial, ela tem que ter uma força maior do que o que você imagina. Porque aí sim ela vira um dia conclusivo. Mas deve ter gente pensando nisso. Eu acredito. Entendeu? É uma coisa que eu imaginei. Claro que se existisse, seria uma boa saída para esse problema falado hoje. Você falou que você sofreu fake news. Qual foi a fake news? Gustavo, às vezes... Se não quiser falar, não tem problema. Eu quero causar constrangimento. Não, eu vou falar de forma mais objetiva. O que acontece? Hoje eu exerço também uma função na comunicação e você como comunicador, um jornalista ou qualquer comunicador, qualquer um que trabalhe com reportagem, recebe informações. Então, se eu recebo informações, trabalho aquela informação e passo aquela informação e posso te dizer que 100% das vezes tentando que aquilo se transforme numa coisa boa, se uma palavra ou alguma coisa
causou um certo desconforto, pode falar comigo, pode conversar comigo, eu vou entendeu? Vou mudar a palavra, como eu disse, a gente pode editar, desculpa se eu ofendi, entendeu? Não era a intenção, é isso. Só que as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas estão pegando aquilo que você publicou e te chamando de mentiroso, diversos insultos que até Você fica família, assim, danado, pé da vida? Eu fiquei mais no início. Na primeira, na segunda... No linguajar popular, você ficou puto mesmo? Não, bastante. Por isso que eu sei o outro lado. A gente só consegue entender o outro lado quando você passa por aquilo, entendeu? E na primeira, na segunda, eu fiquei meio assim. Na terceira, eu já comecei a ficar mais calmo. Eu vi que o interesse do outro lado era me prejudicar, era prejudicar o meu grupo, e eu vi que eles tenham a punição correta e eu devo permanecer sereno. Só que começou a afetar também as pessoas que me rodeiam. Elas também ficam preocupadas comigo. Você imagina, hoje eu com 37 anos, tendo minha vida toda de forma correta, tudo sendo feito de forma alinhada, minhas contas, tudo certinho. Não tem uma pessoa para dizer que Vitor fez isso. E de repente, de uma hora para outra, sua família começa a receber que você é isso ou aquilo que você não é. Entendeu? Para eles... Pra apoquentar mesmo. E eu acabei entendendo que isso não vai acabar. O que eu posso fazer é responder, é mostrar que o que estão fazendo não é correto. E o que eu queria mesmo, vamos dizer que uma forma utópica, seria que as pessoas se conscientizassem antes de digitar algo que causasse esse tipo de situação para qualquer pessoa. Mas na hora você queria esganar quem soltou lá as verborragias. Eu falo pro pessoal, quem não pratica um esporte, devia praticar. Porque é uma forma. Exatamente. Quando eu sou lutador de jiu-jitsu, então quando eu entro no tatame, a primeira coisa que eu penso é esquecer o mundo externo, esquecer todos os problemas que estão lá fora e me concentrar no tatame. E quando aquilo acontece, é uma forma que eu jogo isso tudo para fora. E isso me faz com que eu encontre com a pessoa que fez a situação. Quase cumprimento, tudo bem? Quase cumprimentando, não. Você me sacaneou? Eu fui criado com muita educação. Então, Sim. Não é quase, eu sempre cumprimento, falo, olho dentro dos olhos, esperando que ela me peça desculpas ou que ela reconheça. O que não acontece também, mas... Aí tem que engolir mais... Isso, mais eu desgasto o meu estresse no esporte, por isso que eu aconselho a todos que tenham um esporte na vida, no cotidiano, e evitaria diversos problemas. Eu lembro uma vez quando eu estava numa academia, quando eu estava em São Paulo na academia, o instrutor falou, não, porque tem gente aqui que vem trabalha com o mercado financeiro, então chega aqui estressadíssimo, então despeja tudo aqui. Isso aí. Vitor, chegamos ao final do entrevistas. Quero agradecer a sua participação. Eu acho que falar de fake news foi espetacular, porque primeiro deu para tirar muitas dúvidas, segundo, conscientizar as pessoas para que não exerçam isso, porque é um pé no saco, simplesmente. Gustavo, eu agradeço o convite, sempre que... Eu agradeço porque você que me sugeriu essa pauta, você vai me sugerindo há mais de mês. Eu acho que aquele dia que a gente sentou, que a gente conversou sobre essa situação da fake news, tinha acabado de ter uma ocorrência, então eu estava com aquilo, né, Gustavo, acontecendo isso e isso, e eu pensando também nas pessoas que estavam passando por isso, e eu acho que hoje foi um dia bem legal para a gente tocar no assunto. A nossa cidade precisa dessa informação, precisa entender que precisa consultar antes a informação para ver se é verídica e não simplesmente repassar como a mais pura verdade. Mais uma vez agradeço. Eu que te agradeço. O Entrevista fica por aqui. Semana que vem nos encontramos numa próxima atração inédita. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana e até lá.